Vambora ver. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos! Está no ar Melanina Cast. Olha, gente, meu convidado de hoje é muito encantador, sou muito suspeita para falar. Hoje eu tô com a incrível missão de entrevistar o meu diretor, tá? Seja muito bem-vindo, Emanuel Araquan. Pois é, gente. Salve, salve, galera. Pois é, ela não convidou ninguém, aí sobrou pra mim. Sobrou pra mim, diga Às aí. vezes acontece, a gente tem que jogar umas pessoinhas na fogueira, Só né? pode ser dívida de jogo, sem dúvida, deve ser Sempre. dívida de jogo. Mas para vocês, Emanuel Araquan, pra gente, o Manu, gente. É isso. Manu, começa dizendo quem é Emanuel. Se apresente. Ah, o Emanuel é um artista, né? O Emanuel é do cinema, é do audiovisual, o Emanuel é do teatro, é da dança. Então, eu sempre gosto de falar que eu sou essa pessoa, assim. E da moda também, né? Por que não? Sim, você é múltiplo. Você é cineasta, né? Você é formado em história também. Eu queria saber o que chegou primeiro na sua vida. Na minha vida chegou primeiro a fotografia, inclusive. Quando eu era uma criança, assim, minha mãe me deu uma Cybershot quando eu tinha 9 anos. E aí eu decidi ficar fotografando bem Amélie Poulain, sabe? Que é a criança solitária, e aí pega uma câmera e vai fotografar o mundo e tal. Mas aí eu peguei e comecei a fotografar minhas amigas dentro do quintal da minha casa. Era uma coisa assim, bizarra e brega, mas a galera curtia pra caramba, você acredita? Você virou fotógrafo da cidade. Virei fotógrafo da cidade, comecei a fotografar a galera gestante, casamento, e assim, foi uma coisa estranha pra mim, porque até então eu fotografava só as meninas dentro do quintal da minha casa, elas posando pra mim, era tudo muito ruim, sabe? Tipo, Era tudo amadorzinho, muito- assim, sabe? Mas era a criança que tinha em mim, da arte já pulsante. E aí veio a fotografia, veio o teatro, então, tipo assim, eu era do teatro, eu fui do teatro por muito tempo. E a dança também veio na minha vida. Então, eu fazia parte dos espetáculos e tal. E aí, depois veio a história. Mas antes disso tudo acontecer, tanto da arte, né, na sua vida, quanto a história, né? Me fala um pouco como foi sua infância ali no interior de Pernambuco. A minha infância no interior de Pernambuco... Eu sou de Belém do São Francisco, Pernambuco. Eu nasci em Cabrobó, que, enfim... Muitos conhecem Cabrobó só pela fama. E eu sou do interior de Pernambuco mesmo, Sertão Caatinga. E aí, assim, a infância da gente era muito normal, muito alegre, assim. Eu lembro que a gente ficava na casa da minha avó, e a casa da minha avó ela tinha um quintal, um jardim, que era muito cheio de planta. Então, tipo assim, a gente sentia que a gente estava numa floresta, a gente desbravava, sabe? Árvores, A gente era muito criativo frutíferas, quando a essas gente era coisas, criança, né? assim. A gente brincava muito mesmo, e eu tive uma infância muito boa. Uma infância muito boa mesmo, assim. Então... Não tenho do que reclamar, mas eu era filho... Eu era o caçula, né? Então, minha irmã casou muito cedo e eu fiquei sozinho. E aí veio esse lance de, tipo... Eu preciso me reinventar nessa solidão. Criar histórias muito backyardigans, né? Brincando em seu quintal. Sim, isso mesmo, isso mesmo. As pessoas contam muito só as dores, né, gente? Do interior, do Nordeste, mas também tem as alegrias, também tem árvores frutíferas todo mundo tem no seu quintal, todo mundo sobe em pé de árvore para pegar uma fruta, então eu acho que também remete muito a essas lembranças, né? Eu fico pensando que existe muito um estigma ainda para com as pessoas do Nordeste, para com as pessoas do Sertão Caatinga. Mas assim, poxa, a gente tem uma infância muito saudável, sabe? Eu acho que até mais aqui do que São Paulo, da cidade grande, onde a gente vive numa selva de pedra e as Isolado, crianças né? não têm onde brincar porque é apartamento, não pode sair na rua, ou as que brincam em favela, que é o que a gente vive muito, né? Então, você está num quintal cheio de árvores, com muita criança brincando ali, podendo ter mais acesso e não ter tanta violência. Não, é lindo, é saudável. Eu acho que isso fez a infância ser rica de alguma forma, né? Então, sei lá, não tenho do que reclamar da minha infância. Foi linda, mano. A sua mãe é enfermeira, né? Minha mãe é enfermeira. E aí, você falou que ela já te cobrava muito o estudo. Você tinha que escolher Sempre. alguma coisa ali. E a gente já sabia que você amava a arte. Mas então, como que foi a escolha da história, né? Eu acho que foi ela que veio primeiro. E o que a sua mãe achou dessa escolha? Ah, foi o seguinte, minha mãe sempre me cobrou muito porque, assim,
como pessoas pobres, a gente tinha que ter o dever de ter uma profissão, né? E a gente tinha isso de, preciso tirar uma nota boa, porque se eu tirar uma nota boa, as pessoas vão ver que eu me esforço, e aí já é a porta do emprego. A gente não tem espaço, a gente tem espaço quando é muito criança, mas depois que a gente vira adolescente, a gente já pensa que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E aí, assim, minha mãe, ela me cobrava bastante, assim, o lance da nota boa, de ser o melhor da turma. E eu tinha essa cobrança mesmo, assim. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu queria muito psicologia. Embora eu fosse do teatro, eu queria muito psicologia. Não sei por que eu tava com essa pilha de psicologia. Não sei de onde veio, não sei por quê. Você tem um pouco de psicólogo. Você de o médico acha? E o louco, assim. Só porque eu fico humilhando você no bastidor, né, garota? Sempre. Eu tenho que devolver. Esse daqui é o meu programa, querido. Hoje você está nas minhas mãos. Tô frito. Mas aí é o seguinte, eu não sei por que essa pilha de psicologia, e aí eu queria fazer para uma cidade chamada Garanhuns, que era uma cidade distante da minha, e minha mãe não deixou fazer porque eu era muito novo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, tipo assim, eu era muito novo, ela não queria que eu fosse embora de casa porque eu não sabia nem cozinhar, não sabia fazer nada. Porque lá tem esse negócio de república, né? Você tem que ir embora da cidade para cursar, né? Sim, total. E aí eu prestei vestibular para História e passei em História e eu disse, vai ser isso. Mas na sua cidade, você não precisou sair. Sim. E aí ela disse, não, vamos tentar medicina, vamos tentar direito. Eu disse, não é minha pegada, não quero. Eu acho que História tá lado a lado com a arte, dá para eu aliar isso à cultura e de alguma forma isso vai ser benéfico para mim. Então, foi esse caminho que eu segui. E minha irmã já era professora de matemática, e aí eu disse, se ela é professora de matemática, eu posso ser de História. Mas aí ninguém foi pro lado da saúde, como ela queria, né? A psicologia ainda estava ali um pouquinho dentro do universo dela, mas você já estava sacando que imagina um cineasta historiador, gente. É chique. É chiquérrimo, querido, porque isso daí só dá agrega, mais... né? Agrega a sua profissão. Dava lá todo o caldo. E aí você cursou História ali na sua cidade mesmo. Sim. E já estava fazendo ali teatro. Eu ficava em História, em teatro e fotografia. Nessa época, eu já estava um pouco mais conhecido na fotografia na minha cidade, então, já era o fotógrafo da cidade mesmo. Oficial. Já era respeitado. Você já ganhava uma graninha, sendo novinho, fazendo as fotografias? Era uma graninha, entendeu? Não era nada muito, ai meu Deus, ele vive da fotografia. Não, eu fazia tanto freela como fotógrafo, quanto professor de História. Então, eu ia para esses dois lados. Eu substituía pessoas e ganhava uma graninha. Fazia uma fotografia ali, um ensaio fotográfico ali, ganhava outra graninha. 18 anos, 19? 18 anos. Eu trabalhava numa escola que era do outro lado da rua da minha casa. Então, eu era professor de teatro lá. E era um salário super baixo, assim. Eu lembro que era, sei lá, era coisa de R$250. Era um absurdo, sabe? Sim. E às vezes eu não conseguia pagar as cópias da faculdade. E nem, se você fosse para outra cidade, eu acho que era uma das preocupações da sua mãe, né? Vai se manter como? Porque aqui você tem tudo que você precisa, né? Com certeza. E essa fase do estudo para o jovem, eu acho que é a mais difícil, né? Que você tem que validar. Primeiro, você não tem uma profissão, mas você já tem gastos, né? Então... Total. E aí quando foi em 2015, eu tinha, sei lá, 19 anos. Eu acho que eu tinha 19 e ia fazer 20 nessa época. Não lembro aquelas. Mas aí chegou um grupo de cinema na minha cidade que ia gravar um filme na minha cidade. Eu achei assim, isso tudo muito novo, né? Eu disse, caramba, filme, que coisa distante, e será? E aí eles precisaram de um grupo de atores, e eu fazia parte do grupo de teatro da cidade. Você já fazia? Então, assim, aí foi a minha entrada. Foi quando eu fui beliscado pelo cinema, né? Eu digo assim, eu fui beliscado pelo cinema nesse evento, assim. Eles iam dar eles iam dar oficinas de fotografia, de roteiro, de teatro, de dança, de atuação, né? E de dança, para que a gente fizesse nosso próprio filme. Então, nós seríamos os produtores do filme, né? Que incrível! E é lindo isso, assim. Era um projeto chamado Cinema no Interior. E aí eles fazem isso, eles rodam o Brasil inteiro e outras cidades do mundo também e ensinam um pouco para as comunidades, e as comunidades fazem seu próprio filme, sua própria história. Mas isso remete, assim, muito também... A gente vê isso em filme, né? Total. Sabe quando chega aquela... A caravana. Exatamente. A gente não vê isso na cidade grande, mas deve ser muito marcante quando esse circo, grupo de arte, teatro, chega numa cidade pequena, porque eu acho que acaba sendo o comentário do momento, né? Total. E principalmente porque acaba abrindo a visão das pessoas para
para uma nova profissão que às vezes eles achavam que não era possível. E também o que é muito marcante é que novelas eram muito gravadas nessa cidade, cinematográficas mesmo, né? Na minha cidade foi gravada A Senhora do Destino, inclusive. Então, me conta um pouco como que foi. Quando foi gravado A Senhora do Destino, eu era criança. Então, tipo, eu tinha, sei lá, 9 anos e foi gravado na Semana Santa. Então, minha família costumava ir pra fazenda. E eu não via a gravação, mas aí eu ouvi meus colegas falando, ai, Carolina Dickmann estava aqui. E todo mundo para pra assistir. É, total, claro, era um evento, né? Virou um evento, a cidade toda se mobilizou para essa gravação. Eu acho que foi até um pouco difícil controlar essa figuração, porque era muita gente. Minha cidade é pequena, tem 21 mil habitantes apenas, mas assim, imagina 21 mil habitantes assistindo a gravação. É muita gente para controlar tudo isso. E aí, seguinte, isso fortaleceu demais o turismo da minha cidade, mudou realidades. Então, tipo, eu acho que isso também vai agregando na cabeça dos habitantes, tipo assim, pô, eu não preciso só trabalhar na prefeitura, eu não preciso só trabalhar ali no supermercado, nem na lojinha de roupa, eu acho que eu posso ser isso também. Eu posso ser ator, eu posso ser atriz, eu posso ser fotógrafo, eu posso ser modelo, e aí acho que isso vai fortalecendo as coisas. Desperta a vontade de quem já tem um desejo de progresso, né? Total. Porque também não é todo mundo, não só na cidade pequena, no mundo, né, gente? Tem gente que não quer nada, mas quem já tem uma fome de curiosidade ali começa a ser despertado por isso, como aconteceu com você no cinema, né? E aí produziram. É isso. A gente fez essa oficina. E aí, assim, eu entrei como aluno na oficina de fotografia porque eu não sonhava em fazer roteiro ainda. E eu também não sabia o que era o cinema. E aí eu entrei na oficina de fotografia, conheci um professor chamado Álvaro Severo. E o Álvaro Severo foi quem abriu esse olhar meu para a fotografia social, fotografia jornalística, né, o fotojornalismo. E aí eu fiquei, assim, instigado a fazer esse tipo de fotografia. E aí, quando acabou a oficina do cinema no interior, aí eu virei o fotógrafo jornalístico da cidade. Então já foi outra carga de experiência. Você criou um jornal? Eu não queria um jornal, mas eu queria fazer jornalismo para ser fotojornalista na época. Então eu conheci uma fotojornalista chamada Suan Medeiros, que aí a gente fez uma primeira exposição. A minha primeira exposição foi em coprodução com ela. Ela fez umas fotografias dela. E aí eu fiz as minhas. Foi a primeira exposição que eu fiz. Depois disso, eu fiz várias outras exposições. Saía matéria sobre meu trabalho no G1, na Globoplay. Você teve essa experiência, né? Me conta um pouco como que foi e qual que foi o contexto ali do trabalho. Então, eu fazia fotografias do cotidiano da cidade. Eu ia assim, em todos os lugares que ninguém via. Eu costumava ver o que ninguém via. Ou então o que via, mas passava despercebido. Então eu dava uma visão mais poética da coisa, sabe? Às vezes é até um pouco estranho falar que a gente dava uma visão poetizada para o sofrimento humano, assim, sei lá. Não acho que é interessante. Tá invisível, né? O que é criminalizado, o que o povo despreza, você estava ali querendo retratar. E aí eu colocava um preto e branco, ficava incrível, enriquecia, né? Dramático. Também colocava um colorido extremamente exagerado, porque eu amo a saturação e eu acho que Pernambuco é quente, a gente tem que trazer a quentura na própria fotografia, a luz estourada do sol. Então eu senti essa necessidade, sabe? Então de mostrar a essas pessoas esse cotidiano do que eu via e do que eu vivia. Era isso, e foi novo. Então a galera ficou encantada por esse trampo e aí começou a mídia mesmo a aparecer. Eu ia fazer uma exposição, a galera do G1 vinha até mim, assim, como é essa exposição? O que é que vai rolar e tal? E aí eu só explicava, do nada tava lá uma matéria com fotografias minhas e com meu nome. Enfim, sabe? Foi abrindo um campo de possibilidades para eu sonhar mesmo enquanto artista da fotografia. E aí eu disse, agora eu sou fotógrafo. Isso dá... Entendi, eu já sou fotógrafo. Eu estava dentro do curso de História, mas eu entendia que eu ia ser professor e fotógrafo. Eu já estava entendendo isso. Eu disse, com certeza, quando eu terminar a história, eu agora vou fazer jornalismo para ser fotojornalista. Eu quero isso. Agora eu quero. Vou ter um quero jornal esse nome, em minha assim, cidade. sabe? Isso tudo você ainda estava lá em Pernambuco, né? Era. Isso. E aí, 2017, eu já tinha terminado o curso de História. E eu lembro que eu estava em Fortaleza.
Eu tinha voltado para o processo de cinema no interior, que era esse coletivo que tinha da minha cidade para me ensinar fotografia. Você começou a trabalhar com esse grupo aí de tempo em tempo. 2015, e aí a gente foi, né, conversando e tal. E aí quando foi em 2017 eu fui chamado para ser professor da oficina de fotografia. Olha, que em legal. Fortaleza, né? E a gente foi para uma unidade de ressocialização lá em Fortaleza. E era uma unidade de ressocialização feminina. E aí foi quando eu introduzi a fotografia para elas, porque elas iam fazer o próprio filme delas. Então eu fui ensinar um pouco da fotografia cinematográfica para elas e tudo, composição de luz e, enfim, tudo, né? E você já despertava ali a esperança em pessoas que também não tinham, assim, um norte, né? Porque são mulheres em reabilitação e não têm noção do que vão fazer quando forem inseridas novamente na sociedade. Então, você tem noção que alguém poderia seguir aquele caminho e isso mudaria a vida dela para sempre? Ai, foi lindo, porque geralmente o que é que a gente pensa? O que é que a gente pensa quando a gente vai numa unidade de ressocialização? A gente pensa que ela vai fazer umas fotos das celas do escuro, do breu, e elas faziam foto do céu, do pássaro que passa no céu. E isso significa liberdade, sabe? Sim. Isso é liberdade, isso é voar. E quando a gente vê que as pessoas que estão ali dentro, elas sonham com a liberdade, a gente vê também um universo de possibilidades, Porque não tem sabe? só dor, né, lá dentro. Não tem só dor, sabe? Não tem só dor. Elas estão ali pagando por um processo que já aconteceu e que elas estão ali pagando por isso. Querendo saber o que vai ser amanhã, né? Total. E aí foi um processo muito rico para mim, foi rico mesmo, foi renovador e foi um divisor de águas. Quando eu estava nesse processo, eu disse, eu estou vendo essas meninas, elas estão aqui e elas têm muitos sonhos, elas têm sonhos de mudar de vida. Eu estou fora, eu estou na liberdade, como elas falavam, você está na liberdade, então você pode fazer o que você quiser. E eu disse, eu estou fora, eu estou na liberdade, então eu realmente posso fazer o que eu quiser. E eu vou querer ir embora de Pernambuco, porque eu quero viver meu sonho, eu quero ser artista. Já começou a ficar pequeno ali as possibilidades para você. Demais, sabe? Eu estava trabalhando na prefeitura como fotógrafo da prefeitura e isso era muito pequeno para mim. Eu queria o mundo, sabe? Eu queria o mundo, eu queria que as pessoas me conhecessem. Mas se ali em Pernambuco, né, uma cidade pequena de 21 mil habitantes, você já começou a ser notado, aparecer em vários portais super relevantes dentro do mercado, né? Imagina se você fosse embora dali, né? Aí eu pensei, agora eu vou ganhar o mundo. E aí foi quando, em Fortaleza ainda, eu vi que tinha aberto um curso de cinema em Goiás. E aí eu vi que só precisava se inscrever com SISU e tal. E aí eu disse, legal. Mãe, já tenho idade. Tô indo. Eu disse, agora eu vou. Foi difícil sair de casa? Só foi difícil ver a família toda chorando, né? Minha mãe, quando ela chorou, disse, putz, será que eu volto? Quase falou. Será que eu fico? Porque é difícil ver mãe chorando, né? Mas eu não consegui sair até hoje, Manu. Eu queria sonhar. Nossa, é difícil largar a família, né? Sua mãe cuida de você, né? Até hoje. Eu trouxe meu filho, mas não foi embora. É difícil. E aí é isso. Aí eu fui embora primeiro para Petrolina. Quando eu voltei de Fortaleza, eu fui embora para Petrolina, Pernambuco, que é uma cidade já maior lá em Pernambuco. E aí, assim, eu consegui entrar num mestrado lá em Sociologia. E eu ia trabalhar na Riachuelo para conseguir uma grana. Beleza, eu já estava fora da minha cidade lá no Sertão. E aí eu fui para Petrolina, cheguei em Petrolina. Quando foi no carnaval, eu lembro que era uma terça-feira de carnaval, na quarta-feira de cinzas, eu estava de madrugada curtindo, estava num tributo à Nação Zumbi, lindo assim, estava super emocionado. E aí, quando foi de madrugada, eu comecei a conversar comigo mesmo. Putz, parece que eu ralo tanto e não tá vindo esse merecimento do que tudo que eu já fiz. E eu só queria um norte, mano. Amanhã é quarta-feira de cinzas, depois é quinta. E a vida começa e eu não tenho pra onde ir, assim, eu não tenho o que fazer. Eu tô num mestrado que eu não me sinto ligado, eu tô tentando uma vaga na Riachuelo como vendedor, tá ligado? E não é isso. Quer viver da sua arte, né? E assim, ainda tem o pior, que eu acho que pesa muito na mente do jovem que sai do interior, que sai de cidade pequena. Eu não posso voltar sem resultados, não, né? Não Você posso. se cobrava isso? Não quero falar, até hoje, né? Eu cobro isso. Até hoje, eu ainda vivo hoje, tipo, não posso voltar, não posso, não vai rolar. E aí foi quando na quarta-feira de cinzas, eu tava assim,
down, totalmente down, deitado na cama. Eu entrei no Facebook e aí algumas pessoas estavam dizendo assim: parabéns, Emanuel, por sua aprovação no curso de cinema, em 10º lugar lá em Goiás. Aí eu, quê? As pessoas descobriram primeiro que você. Total, aí eu disse: eu não tô entendendo o que é isso, assim. Parabéns, Emanuel, eu passei no curso de cinema, então é isso. E aí eu entrei lá no site da faculdade e estava dizendo que era para eu fazer a matrícula até sexta. Se eu não fizesse até sexta, eu ia perder. Perdi a vaga. E aí eu desesperada, eu disse: meu Deus, eu não tenho dinheiro para ir para Goiás, minha mãe não vai querer pagar tudo isso, ninguém vai custear, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder uma oportunidade tanto de cursar cinema. E aí eu chamei a família toda, todo mundo se reuniu, minha mãe ficou resistente, ela não queria que eu fosse. Mas aí terminou a família, né, contornando a situação, e aí a família toda disse assim: não, vamos lá, ele vai e a gente vai se ajudar. É o que a minha família faz até hoje, inclusive. A gente vai se ajudar. Tem que se ajudar, gente. Era uma federal, gente, federal em cinema. Que é Sim. isso? Isso é louco, sabe? O que é isso para um artista? É uma coisa grandiosa. E aí eu fui para Goiás, eu fui sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém, eu não tinha muita grana, não tinha... Você ia ficar em República? Não, eu fui para ficar na casa de uma amiga. Eu não sabia que a cidade de Goiás era uma cidade, eu achei que era um bairro. Então era uma cidade distante de Goiânia. Entendeu? Não, é uma cidade pequena, é uma cidade histórica, eles chamam de Goiás Velho, só que é uma cidade pequena, distante de Goiânia. É tipo 4 horas de Goiânia, sabe? Que era onde sua amiga morava, a 4 horas da facul. Não, a facul era nessa cidade. Ah, sim. Entendeu? E eu pensei que era em Goiânia, eu achei que eu ia morar em Goiânia. E aí eu peguei um Uber, o Uber deu, sei lá, R$200. Na época, tá louca. Na época... Agora um Uber de 200 ainda é caro, querido. Aqui, ó, na República. E aí eu, caramba, na época, R$200, e eu fiquei tipo, meu, mas não é um bairro? E aí eu me liguei que era uma cidade. Eu cheguei assim já na cidade, sabe? Pegando um Uber e tal. Mas, ó, a experiência do cinema em Goiás, ela foi boa, foi enriquecedora, mas eu não posso dizer para você que foi incrível, assim. Eu acho que foi uma experiência que me maltratou pra caramba, assim. E foi quando eu me vi passando pelo perrengue. Eu passei muita fome em Goiás. Eu não tinha dinheiro para comprar comida, pagar aluguel e não tinha como trabalhar porque o curso era integral. Ixi, dia inteiro você não tinha como fazer um bico ou qualquer coisa, Não, porque não tinha. à noite eu também tenho que descansar. Não tinha. Deve ter sido uma fase punk. E aí eu não tinha, e eu não queria ligar para minha mãe e dizer assim: mãe, eu tô com fome e eu tô passando fome mesmo aqui em Goiás e não tô tendo apoio da faculdade, minha faculdade não tá dando bolsa. E aí eu acho que eu fracassei. Eu não queria falar isso pra minha mãe. A primeira coisa que ela ia falar é volta. Volta. E eu disse: pô, eu não vou voltar, eu já tô aqui, eu quero disso. meu diploma, tá entendendo? Eu quero meu diploma. E aí, assim, eu me via direto, Oliana, eu me via direto indo pro restaurante e eu ficava junto com a galera que estava em situação de rua, com uma marmitinha, assim, para colocar, e ali era meu almoço e minha janta, sabe? E aí minha mãe não sonhava que isso acontecia. Minha mãe não sonhava, e eu não queria falar porque eu tinha medo de perder a oportunidade de estar ali, vivendo. Mas aí, quando eu falei, ela resolveu a questão. Depois de quase 1 ano, eu vim conseguir auxílio da faculdade, que era uma bolsa alimentação, bolsa permanência, bolsa moradia. Mínimo, né? Mínimo, assim. E aí ela dava a ajuda dela em contrapartida e aí eu fui me sustentando ali, sabe? Mas assim, eu acho que Goiás foi um processo de adoecimento mesmo da minha cabeça, assim. Era um lugar muito embranquecido e que não tem espaço mesmo, assim. E eu me vi muitas vezes preterido e Tinham distante. alunos negros de cinema na sua turma? Pouquíssimos. Acho que minha turma tinha 32 alunos e tinha 5 pessoas negras. E os 5 conseguiram chegar no fim do curso? Eu acho que 3, na minha cabeça que eu tô contando agora, assim, 4 pessoas chegou no fim do curso. É um número muito diminuído, né? Você acha que as oportunidades ali eram distribuídas iguais ou ali já teve gente que já saiu meio engatilhado para o mercado de trabalho? Você já viu umas preferências? Óbvio que não. Assim, lá eles mandavam... Gente, né? cinema é panelinha. A gente precisa reconhecer que cinema são ilhas,
entendeu? E eu via que muitas pessoas que participavam, gravavam muitas longas metragens lá, porque lá era uma cidade histórica, é muito bonita, é linda, então é uma cidade que está todo mundo lá gravando cinema e novela o tempo inteiro. E eu nunca estava dentro dos sets. E eu não queria... Eu não sabia o porquê eu não estava dentro dos sets. Eu ficava, pô, eu sou fotógrafo, sabe? Eu sou um aluno Porque você já tinha larga experiência, você já sabe? tinha saído em portais relevantes. Então, isso deveria contar como, né? Não, minhas notas na faculdade de cinema eram exemplares, mano. Eu era um aluno exemplar, sabe? Tipo, e eu ficava, por que eu não tô dentro desses sets, entendeu? E eu via que eram os meus colegas, eram mais cis, héteros, brancos, já estavam numa ilha assim, era a galera que viajava, era a galera que fazia curta-metragem, longa-metragem, documentário, e eu estava sempre fora. E aí, quando eu percebi isso, eu resolvi fazer meu próprio documentário, da forma que eu podia. E a gente não tinha recurso financeiro nenhum, garota. Nenhum, sabe? Era coisa assim, bizarra. A gente tinha, às vezes, um bolo e um café para dar para a equipe. E era isso, e uma câmerazinha DSLR e o sonho. Porque aí vocês juntaram uma equipe e falaram, vamos fazer acontecer a gente. Vamos fazer acontecer. E aí foi isso. A gente foi fazendo o filme assim. Aí eu fui entrando nos filmes das minhas amigas, como assistente de direção, como roteirista. Fui entrando e aí a gente foi fazendo. E aí a gente ia rodando nos festivais, ganhando dinheiro, e isso ia fortalecendo, sabe, o corre. Aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, então, aí foi assim, meu Deus... E agora? Não tem aula de cinema para eu ir, eu tenho que assistir cinema em casa, eu tenho que ficar sozinho nesse lugar que todo mundo é estranho para mim. Vocês estudavam online nesse período? Online. Seu TCC foi online? A defesa foi online. Eu fiz um TCC de longa-metragem, né? Da história do meu pai. A família do meu pai se chama Araquã, e aí Araquã em tupi significa pássaro que dorme. Então o nome do meu roteiro do TCC é Pássaro que Dorme. E aí eu contei um pouco da história do meu pai para as pessoas. E assim, foi lindo, foi emocionante pra caramba. Só que aí foi pandemia, mano, e pandemia foi punk. Então, assim, para eu conseguir me manter na pandemia sem fazer freelas de fotografia, de casamento, essas coisas, porque eu fiz muito isso em Goiás ainda, aniversários, casamentos, festivais de culinária, de gastronomia, essas coisas, fiz muita fotografia, então eu ganhei uma grana, né, com isso. Mas aí, para me manter na pandemia, eu me inscrevi em muitos editais que estavam abertos, assim. E eu passei em um edital do Instituto Moreira Salles, daqui de São Paulo. E eu ganhei uma grana que me salvou a pandemia. E eu tenho um trabalho meu publicado no Instituto Moreira Salles. É só você colocar lá no Google Emanuel Araquã, que aparece assim de cara, que se chama Goela Abaixo, que é um trabalho meu que eu me inspirei... Só nomes babadeiros, né? Que você coloca nos seus projetos e tudo mais, garota, né? Então foi uma série fotográfica que eu fiz dentro de casa. Acontecimento. E foi nessa época do edital que você veio para São Paulo ou não, mais para frente? Não, eu passei... Eu me formei em Goiás, morei em Goiás o tempo inteiro. Quando eu terminei o curso de cinema... Aí eu vim embora para São Paulo. Pegou um rancinho de Goiás? Por causa do momento difícil que você passou lá? Eu não gosto de Goiás, eu não voltaria. Porque marca, né? Você fica com aquela sensação, cara, que eu precisei passar por isso, mas não é o lugar que eu quero estar mais, porque traz algumas lembranças. É um lugar muito embranquecido, sabe, Li? E eu me senti muito pequeno perto de tudo. Eu me senti tão pequeno, tão frustrado com a minha experiência artística. E eu era um artista... tão pulsante, tão alegre, tão feliz. E quando eu cheguei em Goiás, parecia que todo mundo queria, sei lá, não me engolir. Mas não era isso que eu quero falar, mas assim, parece que a galera tinha, não sei, não tinha espaço para mim. Você tinha tanto para mostrar, você sente que o seu talento não foi, né, explorado ali, né? Foi abafado, né, na verdade. Engraçado que a gente remete interior, cidade pequena, a lugar que abraça as minorias, né? E é muito horrível quando a gente vê que é o contrário, né? Obviamente não é, eu não posso dizer para você assim, 100% ruim, né? Nunca é radicalizado, porque eu encontrei pessoas incríveis nessa caminhada, assim. Eu tenho uma mana, a Agnes, por exemplo, que estava comigo o tempo inteiro, sabe? E me ajudava. Ela, para mim, era a minha irmã, sabe? Irmã mesmo, assim. Eu gostava de contar com ela. Tem pessoas incríveis nessa jornada de Goiás, sabe? Que estavam comigo lado a lado. E é isso, assim, é o que eu lembro, sabe? Mas quando eu terminei o curso de cinema, não foi uma semana, eu vim embora para São Paulo. Mas você já tinha um destino, um roteiro, um plano? Vou para São Paulo para fazer isso e aquilo, ou você
foi como tudo na vida. Garota, eu nunca tive planos pra nada. Eu nunca planejei. Garota, eu sou roteirista, eu fui me especializando como roteirista dentro da faculdade, mas eu nunca roteirizei a minha vida. Eu nunca roteirizei uma viagem. E aí, assim, eu lembro... Vocês já tinham conhecido aqui, né, Manu? Pelo amor de Deus. Amiga, eu tinha uma conhecida minha, que é a Fernanda, ela é da minha cidade, lá de Belém de São Francisco, e ela mora aqui. Mas tinha, sei lá, 8 anos que eu não via a Fernanda. Então, tipo assim, pra eu contar com a Fernanda, foi ótimo, porque a Fernanda me ajudou o tempo inteiro. Mas você falou, Fernanda, tô indo, ou você chegou aqui e se virou? Não, eu disse, Fernanda, eu tô indo pra São Paulo, vamos procurar um AP comigo. E ela disse, não, vamos na hora. Foi assim, sabe? Ai, obrigada, Fernanda. Obrigado, Fê. É. E aí foi isso, assim. Mas eu nunca tinha andado em São Paulo. Eu nunca tinha andado em São Paulo. Eu nunca tinha andado de metrô. Eu lembro da minha primeira vez no metrô e eu tava assim, cheio de mala, sabe? Aquela coisa bem típico nordestino, chegando na cidade grande e ficar... Meu Deus, aí eu lembro que eu cheguei no metrô... Quando você fica... Eu lembro que eu cheguei no metrô e eu fiz assim, caramba, isso é o futuro. Isso é o futuro. Nossa, mano, eu juro. Você nunca tinha visto, né? Nunca. Filme, eu só via filme. Sabe? E eu não aqueles sabia, trem-bala que a gente vê fora do Brasil. Acho que você sentiu aquilo. Mano, eu achei o auge, sabe? Eu lembro que eu cheguei na Tietê e o cara dizendo assim... e você pega sentido luz. Eu disse, sentido luz o quê, mano? O que é sentido luz? Que é sentido eu luz? vou pra luz, mas o que é essa luz? Será que é essa luz aqui? E aí, eu ficava assim, sabe? Tipo, o que é que a galera tá falando? Tá falando inglês pra mim. Aqui, né, o paulista só reclamando, o sistema público não funciona, tudo lotado, é terrível pegar. E eu, mano, gente... Isso aqui é incrível! Mas aí deu certo. E eu lembro que eu encontrei a Fernanda. E a Fernanda super me ajudou. A gente foi atrás dessa casa para eu morar. E aí foi isso. Como eu conhecia só a Fernanda, eu não conhecia mais outras pessoas. Não conhecia ninguém do cinema, não tinha contatos aqui. Eu lembro que eu pedi uma rede de contato. Mas você sabia o que você queria fazer? Você que era trabalhar no audiovisual, né? Que era trabalhar no audiovisual, porque eu trabalho no audiovisual há muito tempo. Você chegou a fazer bico de professor, de história, alguma coisa? Não, Ana, eu fui... Fotografia? Eu lembro que meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi corretor de imóveis. Nada a ver com... Você chegou a fazer fotografia, dar aula? Não, eu já fui direto para vender imóveis. Bicha, mas assim, corretor de imóveis foi uma coisa muito esquisita. Foi tipo assim, para além do que... Ele não sabe nem chegar, nem sentido luz, e ele foi mostrar imóveis. É porque eu tinha um primo, minha mãe descobriu um primo meu que era corretor de imóveis, e aí ele me colocou dentro dessa empresa dele, e aí eu não podia usar meu nome para vender. Porque era parente e não podia contratar? Não, eu não sei qual é o código dos corretores, mas eu não podia usar meu nome, e eles colocaram um apelido em mim que era cineasta. E aí meu apelido era cineasta, e aí quem era que ia comprar um imóvel de um rapaz chamado cineasta com o número de Goiás, com o DDD de Goiás? Eu não compraria. Eu não compraria também. Eu ia dizer, o que é isso? Você conseguiu vender algum imóvel? Amiga, pelo amor de Deus, passei 3 dias, tá ligado, na empresa. Eu disse, não, gente, chega, beijo. Não vai dar. Não é isso. Esses imóveis são todos clandestinos, parem. E aí depois eu trabalhei de garçom. Eu trabalhei de garçom há uns 7 meses. Assim. Aí, tipo, é coisa que você sabe que trabalhou, recebeu, acabou. Sem, sabe, venda alguma coisa. Olha, chegar aqui em São Paulo, vindo, sabe, do interior, do norte, nordeste, e falar, vai vender, sobreviva de venda, não. É furada, gente. Porque é difícil, né, gente? Você não tem experiência. Sim. Agora, você pega, assim, um bico de ajudante de qualquer coisa, você consegue ter aquela graninha do dia. Porque você vai precisar comer no final do dia, você vai precisar de um lugar para dormir, né? Sim, com certeza. Aí já deu uma adiantada no seu lado, né? Deu uma dentada do meu lado, mas aí ficou aquela coisa da cabeça, né? Tipo, eu tenho 2 cursos superiores. Eu tenho 2 cursos superiores. Eu sou um imenso artista e eu tô aqui trampando de garçom, sabe? Tipo, não é isso que eu quero. E aí foi quando apareceu a oportunidade de vir pra cá. Entendeu? Foi quando apareceu a oportunidade de vir pra cá. E isso foi ano passado. Pra cá é mais Favela TV, pra mais Favela TV. Pra Paraisópolis, aqui no G10. E aí foi quando eu vim pra cá. E aqui eu fui construindo minha carreira como roteirista, como assistente de direção. Então, tipo assim, foi esse acesso que eu tive. E, caramba, muito enriquecedor. E agora eu tô aqui na direção geral. Gente, agora pra vocês, né, que não sabem. Olha, nenhuma história assim...
nasceu e venceu. É. Você nasceu, batalhou e venceu. Hoje o Manu dirige todos os programas aqui do Mais Favela TV, né? Todos. Hoje você está trabalhando com pessoas ilustres, você dirige o programa do Lucas Penteado, né? Com certeza. Você traz pessoas que são referências. Como que é isso pra você? Sabe? Caramba, Mostrar pra tua família que você venceu, cara. Caramba, é muito doido, né? Ontem uma colega minha da faculdade disse assim, caramba, tô tão sua fã, você explodiu. E eu fico, porra, você nem imagina o corre, tá ligado? Você nem imagina o corre. É uma coisa muito boa. É um sonho mesmo que eu tô vivendo, sabe? De verdade. Tipo, chegar de Pernambuco, lá no interior de Pernambuco, lá na cidadezinha pequenininha, pra estar aqui em São Paulo, sendo diretor de uma TV, é uma coisa grandiosa, sabe? Quando é que eu ia imaginar um negócio desse? E fora isso, gente, eu não sei se esse programa vai ser ao vivo ou gravado. Se for gravado, eu quero muito que coloque as imagens do Manu, porque além dele ser, né, diretor, além dele ser historiador, ele ainda, queridos, ele é modelo. Você desfilou no São Paulo Fashion Week. Sim. Coloquem as imagens aí dos carões que você faz, das fotografias icônicas, que você é um artista completo, né? Como surgiu esse convite? A gente está chegando no final, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve dentro da moda. E o São Paulo Fashion Week foi um divisor de águas para mim, né? Porque quando eu estava trabalhando de garçom na época, então minha autoestima não estava tão boa. Mas aí quando eu trabalhei no São Paulo Fashion Week, foi tipo assim, caramba, é aqui e agora, e é aqui onde eu devo estar. E como eu tenho chegou que estar o no convite? holofote. O Júnior e o Céu, eles são os donos da marca Meninos Rei, e a gente já era amigo há muito tempo. E aí eles só disseram assim, ai, Preto, você é muito lindo, estiloso, vamos lá comigo. E aí eu... É óbvio, alguém não aceitaria esse convite, assim. E aí foi isso. E aí eu já desfilei por eles 2 vezes, já em 2 eventos, que foi o São Paulo e o África Fashion Week também. E é isso. E por outras marcas também já vou desfilando em outros eventos. E eu vou fazendo essa acontecimento, essa né, gente? Tem gente que aqui em São Paulo não consegue essa oportunidade. É porque quando é a estrela da pessoa... Tem que brilhar. Ela tem que brilhar. Sabe, o que é seu vai chegar. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, querendo puxar tapete das pessoas, passar na frente. Eu acho que já está tudo preparado para cada um, né, Manu? É isso. E as coisas chegam para você porque você tem a luz incrível, sabe? Obrigado, Deus te abençoe, o que tem que chegar vem. E é hora de brilhar, né, querida? É hora de brilhar. Vamos ao show, né? Vamos ao show. E todo dia é um show diferente. Então, parabéns, Manu, pela sua trajetória, pela sua força. Eu imagino como sua mãe ficou orgulhosa de você. Cara, você conseguiu, né, filho? E achei. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, de verdade. De verdade. Gente, nós ouvimos a história do Manu hoje, vocês viram como ele é incrível. A gente já vê isso todos os dias, mas tem coisas que ele contou hoje que eu não sabia, né? Das lutas, dos perrengues. E a gente conta histórias de superação aqui justamente para que as pessoas vejam que é possível, só que tem que levantar, tem que procurar fazer algo para mudar a sua vida, né, Manu? É isso. Quer deixar uma palavra? Eu fico pensando sempre nos manuzinhos que existem aí no país, né? A pessoa que ainda não foi beliscada pelo audiovisual, pela moda, sabe? Pela arte, mas que está aí adormecida, mas que um dia vai acordar. Eu só queria despertar isso nos manuzinhos e queria que eles olhassem para mim como uma referência mesmo. E eu quero, mano, eu vou buscar isso, ser referência para vários outros manus, tá ligado? E eu tô batalhando para isso. Então, é isso. É sobre, gente, a palavra de hoje, persistência, né? Persistência e resistência. Nunca desista mesmo, gente. Porque tá aí, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui, de verdade. Tinha voltado, mas não estava completo, estava faltando um pedaço. Eu quase desisti. Várias vezes, eu imagino, quase desisti, né? Porque é difícil, a caminhada é complexa, mas eu sou persistente, eu nunca vou desistir de nada do que eu quero, nunca. Porque eu nunca vou me contentar. Gente, tem uma frase que eu defino, Manu, brilha e brilha. Brilha e brilha. Trabalha e trabalha, viu, Leandro? E ele fala trabalha e trabalha pra mim, ó. Gente, Melanina Cast está chegando ao fim, Manu, obrigado por abrilhantar muito o programa de hoje, né? Já sabe, fica de olho aí, Mais Favela TV sempre tá assim, gente, trazendo pessoas talentosas para te mostrar, para você acompanhar. Se não segue, siga agora, Manu, por favor, e fique de olho lá. @Manu Araquan. E sigam as redes do Mais Favela TV também. Mais Favela TV. Isso mesmo, sigam a preta maravilhosa de vocês todos os dias. E até a próxima, gente. Até a próxima.